E aí, pessoal, tudo bem? Tu já deve ter visto várias propagandas na televisão ou até mesmo em outros locais, como na internet, propagandas para crianças, né? Usando cores, usando personagens. Mas tu sabia que essas propagandas, na maioria das vezes, elas são ilegais? Nesse vídeo eu quero te mostrar qual é a resolução que trata sobre a publicidade infantil e a gente vai acabar refletindo aqui no vídeo que existem várias propagandas feitas para crianças que não são adequadas. Por exemplo, quando tu pega um jogo no tablet, por exemplo, um jogo infantil, durante o jogo, várias vezes ficam aparecendo propagandas, né, para as crianças. Aí as crianças depois chegam nos pais, pedem para os pais comprar alguma coisa com cartão de crédito, e daí o pai às vezes nem sabe de onde veio aquilo, e veio do jogo. Então, outros comerciais de brinquedos, comerciais de tênis também, existem muitas propagandas que acabam sendo direcionadas para as crianças. E eu quero mostrar para vocês então aqui, ó, essa resolução. É a resolução 163 do CONANDA. CONANDA é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esse conselho aqui, ele tem uma função de defender os direitos das crianças e dos adolescentes, certo? Nessa resolução aqui que trata sobre a publicidade infantil, eu quero chamar a atenção aqui no artigo 2º, ó. Eu vou destacar aqui. O que que diz o artigo 2º? Considera-se abusiva, em razão da política nacional de atendimento da criança e adolescente, vou pular aqui umas partes, tá? A prática do direcionamento de publicidade e de comunicação à criança com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço, utilizando-se, dentre outros, os seguintes. Agora, a gente vai ler aqui esses incisos e eu quero que tu pense se alguma vez tu já viu em alguma propaganda para crianças alguma dessas características aqui. Linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores. Representação de criança. Pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil. Personagens ou apresentadores infantis. Desenho animado ou de animação, bonecos ou similares. Promoção com distribuição de prêmios ou brindes colecionáveis ou com apelo ao público infantil. E promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil. Tu já viu por acaso alguma propaganda que tivesse algumas dessas características? Eu imagino que sim. E aqui, ó, o disposto no caput, para quem não sabe, é o começo aqui do artigo, ou seja, esse artigo aqui ele vai se aplicar onde? E aqui diz, ó, se aplica a publicidade ou comunicação mercadológica realizada, dentre outros. Aqui quais são os lugares onde vai valer essa regra? Eventos, espaços públicos, páginas de internet, canais televisivos em qualquer horário. Aliás, canais televisivos em qualquer horário. Aqui tem uma observação. Vocês não perceberam que dos últimos tempos para cá, o número de programas infantis na televisão reduziu bastante? Por que que vocês acham que reduziu bastante? Um dos motivos é em razão dessa resolução, ela impediu, de certa forma, a publicidade infantil e os canais que passavam programação infantil acabaram não podendo mais veicular propagandas infantis nesse horário. Então, acabou, de certa forma, ficando inviável para algumas mídias passar programas infantis. Então, eu recomendo que vocês leiam aqui a resolução. Ela é curta, eu não vou ler ela toda aqui no vídeo, mas leiam porque ela é muito interessante. E eu quero mostrar aqui para vocês um exemplo, ó. Eu baixei aqui um jogo, eu usei aqui um usuário que não é o meu, porque em razão da minha idade ele poderia vincular propagandas, mas olha só, aqui eu estou abrindo aqui um jogo, deixa eu abrir ele aqui para vocês verem, e eu quero mostrar o quanto de propaganda que aparece aqui. Talvez os parentes, os filhos de vocês, os sobrinhos de vocês usem esses jogos para lazer e vocês não sabem o quanto de propaganda que está aparecendo para eles. Agora eu vou fazer aqui um login
só para vocês verem o quanto que aparece de propaganda. Olha só. Ó, isso aqui é Free Fire o nome desse jogo, para quem não conhece. Ó, começou o jogo, olha só. Uma propaganda. Deixa eu baixar o volume aqui. Ó, apareceu uma propaganda, aí eu fecho. Apareceu outra propaganda, aí eu fecho. Apareceu outra propaganda, daí eu fecho. Apareceu outra propaganda, aí eu fecho. Fecho de novo. Fecho aqui. Só então abre aqui o jogo mesmo para jogar. Então, para vocês verem o quão perigoso é isso para a criança. E por que a legislação brasileira protege tanto a criança da publicidade infantil? Porque a criança, por ser um ser em formação, ela acaba sendo muito influenciada. Em razão disso, a gente precisa ter leis e normas que protejam a criança para que ela não seja persuadida de uma maneira tão simples pelas mídias, porque é muito mais fácil persuadir uma criança do que persuadir um adulto. Esse vídeo foi mais uma reflexão, recomendo que leiam a Resolução 163, e quem quiser saber mais sobre o assunto, nós temos alguns materiais. Um deles é o Instituto Alana. O Instituto Alana é um instituto que se dedica à proteção da criança e eles têm alguns projetos envolvendo a publicidade infantil. Se tu quer continuar recebendo conteúdos jurídicos informativos como esse, tu pode se inscrever no canal e aí tu vai ser avisado e até mais.